Jó, capítulo 18. Bildade acusa Jó de presunção e impaciência. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Quanto tempo passará antes que ponhais fim às palavras? Considerai, e depois falaremos. Porque somos contados como animais e reputados como vis à sua vista? Ele se rasga em sua ira. Será a terra abandonada por ti, e será a rocha removida do seu lugar? Sim, a luz dos perversos se apagará, e a faísca do seu fogo não brilhará. A luz se escurecerá no seu tabernáculo, e a sua vela se apagará com ele. Os passos da sua força se estreitarão, e o seu próprio conselho o derrubará. Porque ele é lançado em uma rede pelos seus próprios pés, e ele anda sobre uma armadilha. A armadilha o apanhará pelo calcanhar, e o ladrão prevalecerá contra ele. O laço está colocado para ele no chão, e uma armadilha para ele no caminho. Terrores o deixarão com medo por todo lado, e guiarão os seus pés. Sua força será destruída pela fome, e a destruição estará pronta ao seu lado. Ela devorará a força de sua pele, o primogênito da morte devorará sua força. Sua confiança se desarraigará de seu tabernáculo, e isto o trará ao rei dos terrores. Habitará em seu tabernáculo, porque não é dele, espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Suas raízes se secarão por baixo, e por cima seus ramos serão cortados. Sua lembrança perecerá da terra, e ele não terá nome nas ruas. Ele será conduzido da luz para as trevas e perseguido para fora do mundo. Ele não terá filho nem sobrinho entre o seu povo, nem qualquer remanescente em suas moradias. Os que vierem após ele ficarão atônitos no seu dia, assim como aqueles que foram antes ficaram atemorizados. Certamente tais são as moradias dos ímpios, e este é o lugar daquele que não conhece a Deus. Jó, capítulo 19. Jó queixa-se da obstinação e dureza dos seus amigos. Então Jó respondeu e disse: Por quanto tempo aborrecerás a minha alma, e me quebrareis em pedaços com palavras? Já 10 vezes me reprovastes. Não vos envergonhais de que vos fazeis estranhos para mim. E ainda que eu tenha realmente errado, e meu erro permanece comigo, se deveras vos engrandecerdes contra mim, e pleiteardes minha vergonha contra mim, sabei agora que Deus me derrubou e me cercou com a sua rede. Eis que eu clamo por causa do que é errado, mas não sou ouvido. Eu grito alto, mas não há julgamento. Ele cercou o meu caminho para que eu não possa passar, e pôs trevas em minhas veredas. Ele me despiu de minha glória e tomou a coroa da minha cabeça. Destruiu-me de todos os lados e fui extinto. Minha esperança ele arrancou como a uma árvore, e ele também acendeu sua ira contra mim, e me considera como um de seus inimigos. Suas tropas vêm juntas e preparam seu caminho contra mim e acampam ao redor do meu tabernáculo. Ele pôs os meus irmãos longe de mim, e os meus conhecidos estão verdadeiramente distantes de mim. Os meus parentes me desapontaram, e os meus amigos íntimos se esqueceram de mim. Aqueles que habitam em minha casa e minhas servas me consideram um estranho. Eu sou um estrangeiro à sua vista. Eu chamei o meu servo e ele não me deu resposta. Supliquei-lhe com a minha boca. O meu hálito é estranho para minha esposa, embora eu suplicasse por causa dos filhos do meu próprio corpo. Sim, os filhos mais novos me desprezaram. Levantei-me e eles falaram contra mim. Todos os meus amigos íntimos me abominaram, e aqueles aos quais eu amava se voltaram contra mim. Meu osso se racha até minha pele e minha carne, e escapei com a pele de meus dentes. Piedade, piedade de mim,
Ó vós, meus amigos, porque a mão de Deus me tocou. Por que me perseguis como Deus, e não ficais satisfeitos com a minha carne? Oh, se minhas palavras fossem agora escritas, oh, se fossem impressas em um livro, que fossem gravadas com uma pena de ferro e chumbadas na rocha para sempre, porque eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará no último dia sobre a terra. E embora depois que meus vermes da pele destruírem este corpo, ainda assim em minha carne eu verei Deus, a quem verei por mim mesmo, e meus olhos o contemplarão, e não outros, embora os meus rins estejam consumidos dentro de mim. Mas devíeis dizer: por que o perseguimos, vendo que a raiz da questão se encontra em mim? Temei vós a espada, porque a ira traz as punições da espada, para que saibais que há um juízo. Jó, capítulo 20. Zofar descreve as calamidades que os ímpios sofrem. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: portanto, meus pensamentos me fazem responder, e por isto eu tenho pressa. Eu ouvi checarem a minha vergonha, e o espírito do meu entendimento me faz responder. Não sabes tu isso desde antigamente, que o homem foi posto sobre a terra, que o triunfo dos perversos é breve, e a alegria dos hipócritas é só por um momento? Embora sua excelência se amontoe até os céus, e a sua cabeça alcance as nuvens, ainda assim ele perecerá para sempre como seu próprio esterco. E os que o viram dirão: onde está ele? Ele voará para longe como um sonho, e não será achado. Sim, ele será afugentado como uma visão da noite. O olho que também o viu não o verá mais, nem o seu lugar o contemplará mais. Os seus filhos buscarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão os seus bens. Os seus ossos estão cheios do pecado da sua juventude, que se deitará com ele no pó. Embora a maldade lhe seja doce na boca, e embora ele a esconda debaixo da sua língua, embora ele aguarde e não a abandone, mas aguarde quieta dentro de sua boca, ainda assim, seu alimento em suas entranhas se revolve, ela é o fel de áspides dentro dele. Ele engoliu riquezas e vomitá-las-á novamente. Deus as lançará de seu ventre. Ele sugará o veneno de áspides, a língua da víbora o matará. Ele não verá os rios, as correntes e os ribeiros de mel e manteiga. Aquilo pelo que trabalhou ele restaurará, e não o engolirá. Conforme o seu bem será a restituição, e ele não se regozijará nela. Porque ele oprimiu e abandonou os pobres, porque ele violentamente tomou uma casa que não construiu, certamente ele não sentirá sossego no seu ventre, e não terá o que desejou. Nenhuma carne para se alimentar lhe sobrará, por isso nenhum homem procurará por seus bens. Na plenitude de sua suficiência ele estará em apuros, toda mão de ímpio virá sobre ele. Quando ele estiver prestes a encher seu ventre, Deus lançará a fúria de sua ira sobre ele, e choverá isto sobre ele enquanto estiver comendo. Ele fugirá da arma de ferro, e o arco de aço o atravessará. Ele tira do seu corpo a flecha, sai cintilante da sua bilis, terrores estão sobre ele. Toda a escuridão será escondida em seus lugares secretos, um fogo não apagado o consumirá, e ficará enfermo com ele o que restar em seu tabernáculo. O céu revelará a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. O acréscimo de sua casa partirá, e seus bens se desfarão no dia de sua ira. Esta é a porção do homem perverso, da parte de Deus, e a herança designada a ele por Deus. Jó, capítulo 21.
Jó mostra que os ímpios muitas vezes gozam prosperidade nesta vida. Mas Jó respondeu e disse: Ouvi diligentemente o meu discurso, e que isto seja a vossa consolação. Sofrei-me para que eu possa falar, e depois que eu tiver falado, zombai. Quanto a mim, é a minha reclamação para algum homem? E se o fosse, por que não deveria o meu espírito estar atribulado? Marcai-me e ficai atônitos, e ponde vossa mão sobre vossa boca. Até quando eu me lembro disso, fico com medo, e o tremor toma conta da minha carne. Porque vivem os perversos, envelhecem, sim, e são poderosos em poder? Sua semente se estabelece à sua vista com eles, e sua descendência diante de seus olhos. Suas casas estão a salvo do medo, e nem a vara de Deus está sobre eles. Seus touros dão cria e não falham, suas vacas dão à luz e não lançam fora seus novilhos. Eles enviam seus pequeninos como um rebanho, e seus filhos dançam. Eles tomam o tamboril e a harpa, e regozijam-se ao som do órgão. Eles passam os seus dias em riqueza, e em um momento descem à sepultura. Portanto, eles dizem a Deus: Retira-te de nós, porque não desejamos o conhecimento dos teus caminhos. O que é o Todo-Poderoso, para que o servamos? E que proveito teremos de orarmos a Ele? Eis que seus bens não estão em suas mãos. O conselho dos perversos está longe de mim. Quão frequentemente a lâmpada do perverso é apagada, e quão frequentemente vem a destruição sobre eles. Deus distribui dores em sua ira. Eles são como o restolho diante do vento, e como a palha que a tempestade carrega. Deus reserva a sua iniquidade para seus filhos. Ele o recompensa, e ele saberá disso. Seus olhos verão a sua destruição, e ele beberá da ira do Todo-Poderoso. Porquanto, que prazer terá ele em sua casa depois que ele se for? Quando o número de seus meses for cortado ao meio? Ensinará alguém conhecimento a Deus, vendo que ele julga aqueles que estão no alto? Morre em sua plena força, estando inteiramente tranquilo e quieto. Seus peitos estão cheios de leite, e seus ossos umedecidos de medula. E outro morre na amargura de sua alma, e nunca come com prazer. Eles se deitarão semelhantemente no pó, e os vermes os cobrirão. Eis que eu conheço os vossos pensamentos e os artifícios que injustamente imaginam contra mim. Porque dizeis: onde está a casa do príncipe, e onde estão os lugares da habitação dos perversos? Não perguntastes aos que passam pelo caminho, e não conheceis os seus sinais, que o perverso está reservado para o dia da destruição. Eles serão expostos ao dia da ira. Quem declarará seu caminho diante da sua face, e quem lhe retribuirá o que ele fez? Ainda assim, ele será levado à sepultura e permanecerá no túmulo. Os torrões do vale lhe serão doces, e todo homem virá após ele, assim como há inúmeros antes dele. Como então me consolais em vão, vendo que em vossas respostas resta a falsidade?